talvez você possa me ajudar. Né? O Brasil sempre foi um país com problemas altíssimos, né, de violência urbana. E de um tempo para cá, não que não existisse serial killer no passado, sempre existiu, óbvio. Mas a gente vê que os casos têm tido uma incidência muito maior. E isso, para mim, sempre foi algo meio americanizado, né? Assassino americano e tal. E a gente vê que no Brasil a gente está cada vez mais, infelizmente, importando esse tipo de crime. Você acredita que, já que você tocou na palavra terrorismo, você acredita que o Brasil possa ser, né, daqui para frente, vítima de ataques terroristas? Que temos simpatizantes do Hamas, do Hezbollah, isso a gente já sabe. A Polícia Federal já encontrou alguns, né, simpatizantes. Mas você acredita que na prática, algo inimaginável no nosso país, lá no passado, a gente possa ter algum ataque de fato terrorista no Brasil? Não, não, não dessa forma. Não dessa forma. Não, a gente já vive numa guerra interna. Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, né, e eu adoro aquele estado e olho com muita tristeza, essa quantidade de organizações criminosas, de facções, acaba gerando uma guerra entre essas facções. Quem é que sofre? É a População. população, porque eles estão brigando por territorialidade. E no Rio de Janeiro a gente não só tem as facções, como temos as milícias. Sim. Então, assim, é um problema muito sério. Assim, a gente já vive, de certa forma, uma guerra, né? Assim, que brasileiro que se sente, vamos dizer, seguro para sair na rua segurando um celular na mão? Nenhum. Tem gente até que faz, e às vezes tem, né, a infelicidade de ter alguém passando, correndo e arrancando o celular da sua mão. Então, assim, quando você não consegue ter a liberdade de andar com o seu celular, sabe? Ali, isso é muito triste. Nós vivemos em alerta 24 horas. As mulheres têm muito medo de andar sozinhas, entende? Isso é uma realidade. Quando a gente tem um outro caso muito interessante, que é o do Jack da Bike. Eu acho que isso vale uma informação para as mulheres. O Jack da Bike, ele estuprou mais de 100 mulheres. Nossa, que horrível. Ali na região do Distrito Federal. E esse cara ele é tão, também é um outro criminoso tão preparado, ele era ganso da polícia. Para as pessoas entenderem o que é o ganso, ele é o informante. Então ele estava sempre na delegacia levando informações sobre outros crimes, porque ele queria saber o quanto a polícia estava perto de chegar nele, no crime dele. Então ele vai lá, conta alguma coisa que é de interesse da polícia para ter o benefício de saber o quanto que a polícia estava chegando perto dele. E aí, para que as pessoas entendam, você sabe qual é o horário de maior vulnerabilidade das mulheres? Horário de saída do Madrugada. trabalho? Hã? Cedinho, bem cedinho indo. Bem Bem cedinho, cedinho. gente. Eles ficam de Porque olho. isso eu até conversando com os médicos, é o pico de testosterona do homem. Então, olha como nós precisamos de informação. Que assim, você fala, pô, de manhã cedo, né, tô indo, muitas mulheres são estupradas, que é diferente do estupro, do cara que bebeu, sabe, um pouco a mais, aí tá numa balada, ficou inconveniente, e aí, né, cometeu aquele crime contra aquela determinada mulher. Aquele que já está preparado, ele trabalha no pico de testosterona dele, que vai acontecer quando? De manhã cedinho. Então, assim, essas informações precisam ser passadas, porque, inclusive, para a própria polícia militar, que vai fazer o policiamento ostensivo, aonde nós precisamos ter mais policiamento, né? Em pontos de ônibus, aonde as mulheres são mais vulneráveis, no transporte público, porque você está saindo, botou tua bolsa, foi trabalhar, Mas aí né? a Foi gente tem um estudar. problema, né, Carla? Porque a gente tem contingente, a gente tem efetivo para botar policial em cada ponto de ônibus, em cada transporte público. Então, mas a gente tem hoje muita tecnologia. Hoje temos mesmo, sabe? Aí é uma questão, assim, temos que investir mais em câmeras de segurança. Não sei se vocês já chegaram aí no centro de monitoramento, Eu né? já fui. É assim, é incrível. Eles conseguem, dão um zoom numa câmera, chega na placa do teu carro para checar se aquele é um carro roubado, se aconteceu alguma coisa estranha com aquele determinado carro, se aquele carro está em fuga. Então, assim, temos que investir mais? Com certeza temos que investir mais, Bruno. Sabe, nós precisamos investir muito mais em tecnologia. Existe hoje um trabalho com inteligência artificial para que todas essas câmeras de condomínios, essas câmeras particulares, consigam se integrar.
inclusive com as câmeras da polícia. Porque, de repente, uma pessoa que está entrando no prédio, está passando, enfim, até, sabe, a portaria eletrônica, está vendo que aquela pessoa está, enfim, sendo abordada, alguém está chegando, ela consegue rapidamente chamar uma patrulha policial para ajudar. Aliás, um dos crimes, né, que a gente viu realmente uma melhora significativa, né, uma incidência muito pequena. Hoje é difícil você assaltar prédio. Por quê? Porque você põe a sua cara ali no detector facial e os bandidos usavam da tática de chegar ali, o porteiro desatento, vendo TV, abre aí para qualquer um. Né? Hoje a gente já não vê mais isso. Tem que colocar o rosto, é digital. Então a Sim, tecnologia ajudou a nesse sentido. tecnologia ajudou muito, você tem toda a razão, mas você sabe como é que eles estão aplicando hoje o golpe? Como? Gente, é muito triste. Primeiro, alugando apartamentos em Nossa. aplicativos. Então você aluga Airbnb, por exemplo. por uma temporada, tá? E aí eu aluguei nesse determinado prédio e eles vão fazer a limpa nos outros. Descobre que o teu apartamento está vazio, Meu que o Deus. outro naquele horário não tem ninguém. A quantidade de ocorrências de crimes como esse que tem chegado nas delegacias de polícia é muito alto. A pessoa entra assim, e fora aqueles que também alugam o Airbnb e roubam tudo, viu? Meu Deus. Tudo que tem no Airbnb. Leva televisão, leva eletrônico, qualquer coisa de valor. Eles entram com um documento falso, usam uma documentação falsa e não tem como chegar. Eles vão pagar até aquele valor, né? A calção ali. A diária, até pagam a diária, mas eles vão levar, vão se, né, apropriar dos bens daquela pessoa. Tem muito crime assim. Na região de Higienópolis, em São Paulo, eles se passam por falsos judeus. Nossa. Então, tipo, eles sabem assim, é meu tio, deixa eu entrar. Tem várias ocorrências de falsos judeus na região de Higienópolis. Meu Deus. Pelo que eu li aqui,